a NASA fez, né, uma audiência pública, trazendo informações sobre esses OVNIs que estão sendo avistados mundo afora. Né, ela fez 4 horas, né? 4 horas de live, cara. Pública. Onde eles falaram que... Vocês assistiram? Eu assisti e transmiti. Ou viu só o resumo? Não, eu assisti e transmiti. Os caras do Flow Games não estão lá transmitindo. Eu transmito a NASA falando de disco voador. Mas você transmitiu pelo Ciência Sem Fim? Não, pelo Ciência Sem Fim também passou. Transmitindo os dois, foi legal. E aí, porque tá tendo todos esses avistamentos militares fazendo denúncias de que o governo americano tá escondendo OVNIs derrubados, enfim. E não tá? Então, né? Existe um grande mistério por trás disso. Tem agora o David Grush. Semana passada, esse cara aí fez uma denúncia bomba. Ele falou que, tipo... Quem que é esse cara? Mas por que ele é importante? Por que as pessoas levam a sério? Ele é um ex-militar que trabalhou no Pentágono, também em serviço de inteligência, e ele também... Bob Lazar style. Mais ou menos. Basicamente. E ele trabalhou naquele mesmo segmento onde o Luiz Elizondo trabalhou, né? Que é o AITP, que é tipo, ele trabalha exatamente nessa parte do governo americano que fica estudando objetos estranhos que aparecem no céu, no espaço aéreo americano. Então ele tem propriedade, teria propriedade para falar dessas coisas, né? Então ele fez uma denúncia, ele saiu do cargo dele agora em 2023, acho que em fevereiro, e colocou a boca no trombone. Tá falando um monte de coisa que os Estados Unidos pegou mais de 12 OVNIs que foram derrubados. Eles estão tentando fazer engenharia reversa, não conseguem, são burros, e que, tipo, não só os Estados Unidos estão capturando esses objetos, porque aparentemente está vindo muito, né? Porque os Estados Unidos têm 12. Aí a China também, eles falam que é bem provável que a China tenha, a Rússia também tenha. Então tá caindo OVNI pra caramba. O pior é que são sempre os mesmos, né, cara? Tá chovendo OVNI, sempre os Estados Unidos, China... sempre as potências. Vai dizer que tu nunca viu Power Rangers. O cara sempre tentava invadir a Terra por Angels Grove. Né? Então, vou ter que fazer a música, né? Tá chovendo OVNIs numa versão, porque, caramba! E aí ele tá fazendo essa denúncia, e o que é interessante dessa denúncia é que os jornalistas que apuraram são pessoas que trabalham no New York Times, né? Então são pessoas com credibilidade e tal. Você falou agora há pouco do Fantástico, né? Na época a gente levou... putaria colocar um bagulho desse no Fantástico, cara. Não, na época eu levei muito a sério, porque eles trataram com uma seriedade pra depois que passar toda a autópsia chegar o Cid Moreira e falar: isso aí é improvável, não sei o quê. Eu falei, vai se ferrar, mano. Né? Mas enfim. Então tem essa credibilidade por conta dos jornalistas envolvidos, né? New York Times. O cara não tem porquê ele faz esse tipo de denúncia. Ele só tem a perder, na verdade. Porque tem toda a história dele como militar, as credenciais dele. Então ele teria muito mais a perder do que a ganhar. Apesar que o Luiz Elizondo tá lançando livro. Então. Quem é esse? É outro denunciante que trabalhou também na defesa, Departamento de Defesa americano, que tá fazendo denúncias, diz que viu coisas absurdas enquanto trabalhou nesse segmento que faz essa apuração de objetos estranhos que voam ali, que caem no espaço aéreo americano. Exatamente. Esse mais recente, ele disse que tem 12 OVNIs e que estão tentando fazer engenharia reversa e que tem um departamento específico para isso, que tem em cerca de 1.000 pessoas envolvidas nesse... Na área 51. Inclusive eles usam a área 51 para isso. Não é só na área 51. Eles usam, vários. Mas tem espalhado e tal. E são assim, coisa séria. O cara fala seriamente mesmo. Seriamente. Ele foi em vários programas de TV lá nos Estados Unidos semana passada, falou e tal. Aí já Deve veio no Joe Rogan também. Com certeza vai no Joe Rogan. Depois tem uma outra coisa a gente falar até do Joe Rogan também. Sim. Mas aí o que acontece? Nos Estados Unidos, o pessoal entender, né? Vamos tentar explicar. Os Estados Unidos ele tem vários setores, digamos, de inteligência. Então ele tem o FBI é uma coisa, a CIA é outra coisa, as Forças Armadas é outra coisa e a NASA é outra coisa. Um primeiro ponto, nenhum desses caras se falam entre eles. Sim. Esses caras meio que se odeiam, entendeu? Porque eles ficam disputando dinheiro. Então um não ajuda. Não, cara, libera lá pra mim e tal. Não libero, entendeu? Vai bater na porta dos caras, os caras fecham a porta na cara. Isso aí muitos caras já relataram e tudo. E esse cara, ele saiu de um desses departamentos. Os outros imediatamente já negaram. Falaram, não, esse cara aí tá maluco. A NASA já falou, os outros caras lá. Os outros departamentos já meio que colocaram o cara como um maluco na história, entendeu? Então fica sempre essa... Não é exatamente o que você faria se fosse verdade? Então, tem outros colegas dele que apoiam, né? Tem. Agora eu esqueci o nome, acho que é o Jonathan Gray. Ele tem uma galera lá que apoia, que é militar e apoia. Então, caralho, Jonathan Gray, o nome do cara? Caralho. Né, tá até no nome do cara. E então eu tô achando interessante porque vai ser investigado, porque ele tá fazendo acusações graves ao Pentágono, né? Que eles falaram que eles omitiram informações de maneira ilegal.
né? Então vai ter uma investigação, acho que na semana que vem já, né? Aí, ou vai sair alguma coisa disso, ou o cara vai se ferrar bonito. Porque ele tá fazendo acusações graves ao Pentágono, ao governo americano. Quem foi o primeiro que vazou essas informações aí com grande riqueza de detalhes? Foi o Bob Lazar? Cara, acho que ele é mais icônico, né? É mais o icônico, mas nessa era mais recente foi o Luiz Elizondo. Foi esse É. cara aí. Quando começou essa onda aí começaram a aparecer os vídeos feitos pelos navios americanos, o Tic-Tac, 2017. o famoso Tic-Tac e Isso. tal. Foi esse cara aí que dessa era mais recente. O Bob Lazar é um pouco mais antigo, né? Tá. Que saiu, montou empresa e tal, mas o Bob Lazar tem várias outras tramóias lá que... Então, mas meu ponto é o seguinte, as histórias são parecidas, né, entre eles, né? Então, ou assim, deve ter tido um Tolkien que inventou tudo e depois todo mundo foi construindo em cima da história do Tolkien, ou tá todo mundo falando a verdade, Não, hein, faz Schwarza? sentido. Eu ouvi falar, por exemplo, que esse cara, o David, o mais recente, ele faz essas acusações todas, mas ele diz que nunca viu. Ah, eu nunca vi, mas eu conheço gente importante que viu, que trabalhou, que não sei o que conhece outro. Então ele nunca viu, mas ele diz que conhece gente graúda. Aí estão falando que o Luiz Elizondo chegou e ficou na cabeça dele. Na cabeça dele. E Isso ele- aí, pelo que eu vi ele falando, eu falei, cara, esse cara aí teve um coach, briefing. um coach do Elizondo. O Elizondo, ele também trabalhou nessa área do Departamento de Defesa americano que cuida de coisas estranhas que acontecem no espaço aéreo americano. E ele disse que nesse tempo todo que ele trabalhou lá, ele viu coisas estranhas, vídeos até com seres dentro, né? Ele soltou uma dessa aí que tipo, eu vi um objeto estranho que tinha seres não humanos dentro, né? Mas é sempre aquela coisa do... Eu disse, eu vi falar, mas não... Não, ele trouxe os vídeos, né? O Tic-Tac, esses outros aí. Mas tem coisa... Cara, sabe o que eu li hoje? De artigo desses aí de denunciante, do mesmo David aí, que é esse cara que tá mais recente, que pegaram um OVNI, e aí eles estavam tentando tirar esse OVNI do chão com uma escavadeira, e aí pediram para um soldado entrar lá dentro para ver como é que tá a situação. O cara entrou, assim, o objeto tinha acho que uns 5 metros de diâmetro. Quando ele entrou dentro, era do tamanho de um estádio de futebol, tipo a bolsa do Gato Félix. Caralho, Né? tipo as tendas do Harry Potter. Isso, exatamente. O cara entrou dentro, meu Deus. E aí, quando ele saiu, na cabeça do cara que entrou dentro, ele falou que ficou, tipo, alguns minutos. Quando ele saiu, passou 4 horas. Tipo, interestelar, sabe? Caralho. E aí, falaram que essas naves, supostas aves, elas conseguem afetar o espaço-tempo. Até por isso que elas viajam grandes distâncias. Aí eu falei, mano, o negócio tá escalando de um jeito... que, tipo, ou vai virar um circo maluco, ou sei lá, cara. Cara, vocês percebem que... vamos lá, vamos de novo fazer o exercício de... Se for verdade isso daí... Cara, isso é legal pra caralho, mané. Sim, cara. A Vila Webb, que é o astrofísico... Pô, imagina, assim, ó... Qual que seria a minha aplicação prática nisso aí? Não tem, é ruim, na verdade. Tinha que ser o contrário. Bomba atômica 2.0. Não, tinha que, se fosse o contrário, eu ia entrar lá. Porque assim, o que acontece nesse caso é: eu entro, pra quem tá dentro passa devagar, pra quem tá fora passa Isso, normal. exatamente. Né? E lá dentro o espaço é muito mais amplo. Tá, isso tem várias aplicações. Mas se fosse o contrário, que lá dentro passa mais rápido, porra, meu irmão, eu ia entrar e ia dormir pra caralho. E aí, Dorme mesmo, dorme. Não, final de semana de 100 dias. Você não ia nem aproveitar o espaço todo? Não, eu ia dormir. Pô, abriu um parque lá dentro, né? Espaço, tamanho de... Mas enfim, Eu né? fico falando aqui pros caras, às vezes, que se eu fosse um X-Men e tivesse superpoder, e eu pudesse escolher, meu superpoder ia ser... eu ia parar o tempo. Só que assim, eu não queria nem interagir com nada. Esse parar o tempo só ia servir pra eu dormir. Pô, mano, é um puta superpoder. Tipo, eu ia viver a minha vida 100% do tempo. Eu não teria travado no Zelda se eu tivesse esse poder, cara. Eu fiquei anos travado no tempo da água, cara. Mas então... Isso, e tá escalonando de um jeito maluco, cara. Eu quero ver qual vai ser a próxima notícia, né? Mas uma coisa interessante disso tudo, a gente tá especulando, que é a parte mais divertida da coisa. O Avi Loeb, que é um astrofísico de Harvard, que é um cara que defende que a gente pode estar sendo visitado por sondas alienígenas, não propriamente tripuladas por seres orgânicos, mas pode ser inteligência artificial. Que eles mandaram a eras no passado, largaram, né? Às vezes a civilização até se foi, mas os objetos ainda estão aí.
no espaço. E acabaram chegando aqui, e de repente se ativou porque chegou perto de um planeta, qualquer coisa do tipo. Então, ele acredita muito nisso. E ele fala que, se esse cara tá falando for verdade, ele não tem nenhuma evidência, mas se for verdade, seria interessante porque a gente vai pegar uma civilização que tá muitas eras na nossa frente, em tecnologia ou de conhecimento do universo. Então, seria uma revolução enorme na nossa física, da física das coisas, né? E a gente dá um salto gigantesco na física quântica, coisa do tipo. E tecnológico. Com certeza. Né? Então ele acha que seria incrível. Só que ele analisou todas as alegações e falou, cara, então, não tem evidência, o cara tá falando, tem que provar, né? Alegações fantásticas exigem evidências fantásticas. Exatamente. A primeira coisa que a gente ia fazer com toda essa tecnologia era se matar. Com certeza. O ser humano é isso. Não cara. é? Autodestruição. Vamos criar energia pra matar o próximo, sabe? Sabe? É isso, cara. Né? Mas seria interessantíssimo. Eu acho interessantíssima a ideia de a gente encontrar alguma civilização que tá muito mais na frente da gente e que entende o universo e o tempo. Encontrar, se fosse, vamos lá, eu ia me sentir muito mais à vontade se a gente encontrasse só a sonda. Então. Não quero encontrar civilização avançadora não, irmão. Exatamente. Então nós vamos virar pilha.